Pai, agora estaremos estudando a teologia própria e obrigado por tudo que a Tua palavra revela sobre Ti. Eu peço que o Senhor nos ajude a compreender essas coisas agora. Novamente, abra os nossos corações para Ti, em nome de Jesus. Amém. Deus permitindo, nós vamos terminar o nosso estudo sobre os atributos de Deus hoje à noite. Na apostila, se você tem a mesma página, página 20, já estudamos sobre a onipresença na folha, onisciência de Deus, a onipotência de Deus, e agora novamente a verdade de Deus. E vamos passar umas passagens para as pessoas. Julie, você pode ler, por favor, João 14, 6, e Celina, Salmo 12, 6, e Paulo, Tito 1, 2, por favor. E a verdade de Deus, nós já estudamos sobre isso, quando estudamos os atributos absolutos de Deus. Agora os atributos relativos de Deus, relativos relacionados ao espaço e tempo. Mas aqui agora é Tito 1:2. Tito 1:2 para você, Salmo 12, 6 e Julie, João 14, 6. Julie, pode ler, por favor, João 14, 6. Disse Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus especificamente diz aqui: eu sou a verdade. Sou a verdade. Então, se nós pudermos compreender tudo isso quer dizer, é o seguinte: para você entender toda a verdade que existe, você começa com Jesus e você consegue entender tudo que Deus quer que você entenda. Se você começar em outro lugar, você vai começar com falsidade, porque Ele é a verdade. Ele é a verdade. Celina, leia Salmo 12, 6. Deus nos deu um livro, é a Bíblia é a palavra de Deus. Aqui, esse versículo diz, não somente palavra, mas as palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes, e para você ter prata útil, que você vai gostar, vai querer, você tem que usar a fornalha, você vai queimando para tirar as imundícias da prata, e daí você tem uma prata pura. Ele diz aqui que as palavras do Senhor são assim, são palavras puras. Deus não está aqui, por exemplo, não é necessário você estudar toda a religião para você saber qual é a verdade. Eu já estudei várias religiões por causa do meu ministério, etc., mas não é necessário, porque quando você encontrar a verdade, é tão poderosa, tão suficiente, você não precisa de outra coisa. Eu sei que Jesus é verdade, Deus é verdade, eu sei, eu não duvido isso, eu não fico com aquela pergunta na minha mente: será? Não tenho isso. Eu sei que Jesus é verdade. Se você tiver dúvidas, eu falo para você, examina a Bíblia, examina a vida de Jesus. Não é interessante? Se Jesus fosse mentiroso, ele falaria algo assim: você não precisa ler meu livro, tá? Porque ele não vai querer um exame, ele não vai querer que você analise. Mas ele fala que para a gente buscar Ele nas Escrituras, para procurar a verdade. Ele fala que Ele é a verdade, Ele diz que as palavras dele são puras, e é incrível, tudo que eu entendo sobre o mundo, sobre o universo, fica mais claro por causa de Jesus, não menos claro. Não é que eu estou observando o universo e a vida de Jesus, o ministério de Jesus, e eu fico assim, mas como que eu vou juntar essas coisas? Quanto a mim, tudo fica cada vez mais claro na verdade de Jesus Cristo.
Se você quiser estabelecer sua vida na verdade, vá para Jesus e estuda a Bíblia e Deus vai ajudar. Paulo, pode ler seu versículo, Tito, capítulo 1, versículo 2. Ok, ali diz que Deus não pode mentir. Então, é possível Deus que consegue fazer tudo mentir? Ele diz aqui, ele não pode mentir. Por quê? Porque ele vai violar a natureza dele. Ele é verdade. Se ele é verdade, ele não é mentira. Ele não vai mentir, não faz parte de quem ele é. Que para nós é muito bom, porque você pode ler o que ele escreveu ou colocou na Bíblia e você pode ter certeza, é a verdade, mesmo se eu não entender. Eu conversei com alguém hoje e falei, mesmo se você não entender o que a Bíblia diz, não quer dizer que é falsidade, quer dizer que você é finito. E um ser finito, com certeza não vai compreender um ser infinito. Há muita coisa bem além de nós, mas Ele é a verdade. Agora, misericórdia, Deus é misericordioso. Próximo atributo aqui, Deus não maltrata a sua criação, ainda que possa, sendo superior. Deus demonstra bondade para a criação, ainda que a criação seja inferior. Ele demonstra paciência ao homem, ainda que o homem seja pecaminoso e merece morrer no momento que peca. Por exemplo, eu vou ler aqui Romanos 6:23, que diz, porque o salário do pecado é o quê? Alguém pode me falar? A morte. Quem aqui você já pecou? Levanta a sua mão, já pecou. Mas você está vivo. Ele diz aqui que o salário do pecado é morte, mas você está vivo. Sabe por que você está respirando? Você está emprestando o fôlego de Deus, todo momento. Não é seu. Você está emprestando. Toda a comida, todo maracujá, tudo que você gosta, vem por causa da misericórdia de Deus. Você não merece, Ele não somente... Você poderia estar aqui sofrendo e não morto, ainda é a misericórdia de Deus. Mas Ele permite você ter todas essas coisas. E olha, preste atenção, é misericórdia mesmo se você não tivesse pecado. Vamos dizer que eu tenho massa aqui, eu estou moldando um homenzinho. Então eu fiz um homenzinho, está na minha mão aqui. O homenzinho não fez nada errado. É misericórdia eu não fazer o seguinte, para mim, o homenzinho de massa. Deus é todo poderoso, irmãos. Ele permite a gente existir e viver bem. Quem comeu bem, já comeu bem hoje? Amém. Eu sei que às vezes não acontece, mas no geral Deus demonstra grande misericórdia. Às vezes Ele permite algo horrível acontecer porque Ele está fazendo algo, mas no geral todo mundo tem que falar, Deus é misericordioso. A misericórdia de Deus depende só de Deus. Note aqui, Romanos 9. Vera, a senhora consegue ler bem alto? Romanos 9, versículos 15 a 18. Leia bem alto, por favor. Romanos 9, versículos 15 a 18.
olha aqui a soberania de Deus na misericórdia dele. Ele não vê nem criancinha e diz, oh, que coisa fofa, eu vou mostrar misericórdia. Não depende da fofura da criança, não depende da santidade da pessoa, não depende das obras, boas obras na sua vida. Ele decide. Não, é difícil um ser como nós, tão fraco e finito, compreender isso. Mas não há absolutamente nada que você pode fazer para provocar. Ou deixe-me falar assim, porque talvez seja melhor, para você exigir a misericórdia de Deus, porque você pode provocar a misericórdia de Deus. Ele às vezes aí fala isso, alguém se arrepende na Bíblia, ele mostra misericórdia para essa pessoa. Mas se você achar que você pode exigir misericórdia, você é menor do que você entende, você é a coisinha diante de Deus, você não compreende. E eu preciso sempre ter o temor do Senhor na minha vida, percebendo toda coisa boa que Deus faz. Deus fez algo na minha vida hoje, algo especial na minha. Ele respondeu às minhas orações, mas não por causa de mim, por causa da escolha dele. Ele não precisava, ele poderia fazer coisa de outra maneira, mas uma oração específica, e ele respondeu às minhas orações. Misericórdia. Vamos continuar aqui. Graça, próximo atributo aqui. Graça, enquanto que a misericórdia é Deus não dar ao homem o que merece, a graça de Deus é dar ao homem o que o homem não merece. Então, misericórdia é o seguinte: eu mereço a morte, o inferno, o lago de fogo, mas não recebo misericórdia. Graça, eu não mereço o céu, a eternidade, a herança com Cristo, etc., mas eu recebo, ok? Misericórdia e graça, nós somos salvos e abençoados, salvos pela misericórdia, abençoados pela graça, essas duas coisas. Graça, eu gosto do português por causa dessa palavra graça, porque é diferente no inglês. Graça, vocês falam, quem gostaria, vamos dizer que é uma loja que vende roupa e você quer comprar roupa, e vamos dizer que esse cara que passa de moto com alto-falante diz, tudo de graça amanhã, tudo de graça na loja Royal, não sei, porque eu não compro roupa de mulher, mas loja vende roupa de menina? Eu não sei, mas é uma loja que tem, sei lá, mas enfim, o que vocês vão fazer amanhã? Vocês vão acordar às 5:30 e vocês vão estar em frente da loja às 6 horas esperando a porta abrir para você ir lá e pegar qualquer coisa que você consegue, e se você não conseguir usar, você vai vender. Eu sei por quê, porque é de graça, eu sei, porque às vezes você vê uma blusa por R$500 e você vê isso, você cai no chão morto, alguém precisa levar você para o cemitério. Então de graça é legal, é muito legal. Mas olha, a Bíblia diz que a salvação é pela graça. Olha o que a Bíblia diz aqui em Romanos 6:23. Diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Por causa do português, foi bom colocar dom gratuito. A salvação você não paga, você não merece, é graça, Ele dá para você de graça, por graça. Vamos ver aqui Efésios, Magna, pode ler por favor? Efésios 2, por favor, Efésios 2, versículos 8 e 9. Efésios 2, versículos 8 e 9. E olha o que a Bíblia diz, é tão claro, tão específico sobre a salvação e a graça de Deus. Então, Magna, por favor, Efésios 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé,
Então, olha aqui, irmãos, pode marcar essa palavra, graça, graça. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto, essa palavra isto, está falando sobre o conceito inteiro. Isto, a salvação, pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós. Ele usa a palavra de novo, é dom de Deus. Dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, cada vez que alguém enfatiza obras, mas tem que praticar a lei, tem que manter isso na sua vida, etc. Peraí, você está errando completamente. Se depender de algo na sua vida, você vai poder falar para Deus: eu estou aqui no céu porque eu guardava na terra esse mandamento, ou seja o que for. Mas ele diz aqui claramente, para que ninguém se glorie, é pela graça, graça. Enfatiza essa palavra várias vezes para você mesmo, graça, graça, graça. Inclui a salvação e as bênçãos de Deus. Vamos para o livro de Romanos. Cidinha, pode ler, por favor, Romanos 5, versículo 2, e Suede, Romanos 12, versículo 6. E isso, Cidinha, por favor, Romanos 5, versículo 2. Então aqui temos entrada pela fé a esta graça, a algo que Deus quer nos dar. A salvação aqui na verdade está falando sobre a justificação, versículo 1, pode ler versículos de 1 a 5 para ver algo completo aqui, mas há esta graça disponível, é totalmente de Deus, totalmente por causa de Deus, totalmente fundado, criado, a fonte é Deus, e você pode entrar nessa graça, pela fé. Agora, 12:6, Suede. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Aqui, você pode continuar a leitura até versículo 8, mas ele explica que o salvo recebe dons para fazer o ministério, e até esses dons são pela graça de Deus. Ou seja, Deus não vê você e fala: você é especial para mim, você fez isso, aquilo, ali, então vou dar, você merece isso. É graça, graça. Eu vou dar para você. E a Bíblia enfatiza, Pedro fala sobre isso, todo mundo recebe pelo menos um dom. Você tem pelo menos um. Mas você não recebeu porque você é especial, você recebeu porque você é salvo em Jesus por fé nele, e pela graça de Deus, Deus te deu esse dom. Então todas essas bênçãos, os dons, a salvação, tudo pela graça. Paulo disse em 1 Coríntios 15 que todo o ministério dele foi por causa da graça de Deus. Se você observar algo bom em mim, como pastor dessa igreja, como um crente, como um cristão, é por causa da graça de Deus na minha vida. Tudo que é bom em mim é Deus, e tudo que é ruim é o pastor. É a verdade. A graça de Deus é que nos dá, que nós precisamos para o ministério. Agora, vamos ver esse último atributo, a justiça. A justiça de Deus. Deus age em conformidade com a sua perfeição, sendo completamente moral, puro, santo e reto, não violando a sua natureza, nem sua palavra, que inclui a lei e as promessas dele, nem o seu nome. A justiça de Deus exige que pecadores sejam punidos, consequentemente aceita somente a morte de Jesus como suficiente para pagar as dívidas
do homem. Paulinha, pode ler, por favor, Gênesis 2:17. Gênesis 2:17. E eu vou falar aos irmãos. Hoje em dia, um dos atributos mais ignorados e negligenciados de Deus é esse aqui, a justiça. Nós ouvimos até pastores, por exemplo, o Papa falou hoje que Deus criou o homem que é gay, ele criou esse homem assim, você foi criado assim, você é gay. A ideia, a mudança hoje é o seguinte: você pode pecar, mas afinal de contas todo mundo vai para o céu. E na verdade essa questão da morte, do inferno, o inferno na verdade não existe. Essa ideia de hoje em dia. E por causa disso há muita fraqueza nas igrejas, porque tem muita pessoa que vai lá, acha que está servindo a Deus, nunca nem recebeu Jesus. E por que vai receber Jesus? Não precisa. O pecado não é tão ruim, o inferno não existe, o lago de fogo não é uma realidade. Paulinho, por favor, leia para nós Gênesis 2:17. Ok, vamos entender isso. Deus criou uma árvore e colocou nessa árvore fruto. Ele não colocou vidas e falou para Adão: você não pode matar essas pessoas. Ele colocou uma planta, irmãos. E nessa planta ele falou: há fruto, não pode comer. A única coisa. Mas ele disse aqui: no dia em que dela comeres, certamente o quê? Morrerás. Justiça é o seguinte: Deus falou não pode, e se você fizer, você morre. É o que ele falou. Na verdade não é a árvore que é a coisa mais importante, é a palavra de Deus que é o mais importante. A árvore só representa a opção de desobedecer. Deus deu para o homem a opção. Ele falou: olha, você pode comer tudo aqui, tudo que tem aqui, toda planta, todo fruto, todo legume, verdura, pode comer, fica à vontade. Mas há uma árvore não pode comer. Eu vou dar uma opção. Ele deu. Deus não vai ser justo se o homem viver. Mas Deus mata mesmo? Por que Deus permite tanta pessoa morrer? Por que Ele permite esse rapaz em Texas, esses últimos dias, matar 10 pessoas? Por que Ele permitiu isso? Na verdade, a pergunta é o seguinte: por que Ele permite a gente viver? Porque Ele diz que o salário do pecado é o quê? A morte. Então, Deus é misericordioso e Ele é justo. Como que nós vamos reconciliar essas coisas? Ele é misericordioso, eu vivo, mas a misericórdia dEle é, vamos dizer, temporária, vai até um certo ponto. Vai comigo para 2 Pedro, capítulo 3. E Fabiana, por favor, 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. 2 Pedro 3, 9. Ok, olha aqui como Deus junta as duas coisas. O Senhor não retarda a sua promessa. Ele vai chegar, Ele vai trazer justiça. Ainda que alguns a tem por tardia, mas é longânimo.
E Deus não está dormindo, Deus não está numa festa, Deus não está criando outro planeta. Por que Ele não vem para trazer justiça? A Bíblia diz aqui, mas é longânimo. Longânimo quer dizer, na verdade, misericórdia. A ideia é o seguinte, Ele sofre com o pecado do homem. Ele tem paciência, Ele não gosta, Ele é contra, Ele é o inimigo do pecado do homem. Na verdade, a Bíblia diz que o homem no pecado é o inimigo de Deus, em Romanos 5. Mas Deus é longânimo para conosco. Ele espera, não querem que alguns se percam, mas Ele sabe que um dia Ele vai trazer a justiça. Senão que todos venham a arrepender-se. Se Deus permitir todo mundo ir para o céu, Ele não é justo. Ele não é. Se Ele permitir Adolf Hitler e Saddam Hussein e Mussolini e Stalin, os outros, irem para o céu, se Ele permitir todos esses pregadores de prosperidade que só querem seu dinheiro e não estão pregando o Evangelho e não tem Jesus nos corações dele, Deus não é justo se Ele permitir esses falsos profetas entrar no céu. Ele não é justo, não é justo. Ele não é. Essas pessoas vão queimar eternamente em tormentos, porque Deus é justo. A Bíblia diz que nós vamos até nos alegrar nessa justiça, quando Deus julgar os inimigos de Cristo. Mas hoje, nós devemos ter esse longânimo com Deus, dizendo, vamos dar o Evangelho, como Deus, por exemplo, mandou Jonas para uma nação de terroristas, para ganhar essa cidade que queria matar tantas pessoas. Deus demonstrou misericórdia para com essas pessoas também, mas afinal de contas, se você endurecer seu coração e não receber Jesus, Deus é justo e Ele vai punir, e a Bíblia fala, é algo eterno, é tormento eterno. Então, a justiça de Deus. Se vocês quiserem ler as outras passagens aqui, são boas passagens nesse ponto sobre a justiça de Deus, mas Deus permitindo, semana que vem nós vamos estudar os nomes de Deus